Bruno Henrique marca golaço e é o maior artilheiro do Flamengo em clássicos no século XXI. Atacante supera Gabigol e chegou ao 21º gol contra os rivais cariocas. Filipe Luís entende a escolha do Vasco pelo Nilton Santos e vê pontos positivos para o Flamengo na temporada. Atacante Verratti chuta o balde e coloca a culpa na arbitragem. Que isso, Verratti? Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a subscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo neste domingo de carnaval, dia 2 de março. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Bom carnaval, curta bastante. E vamos às informações do Mengão, né, que venceu ontem o Vasco. Eu falava ontem no jogo, um jogo muito difícil. O Vasco entrou com uma postura agressiva, a marcação mais ajustada, alguns jogadores do Flamengo errando muito, né, proporcionando alguns contra-ataques para a equipe adversária. E eu falava, gente, esse jogo vai ser decidido no detalhe. E o detalhe foi um golaço do Bruno Henrique, um chute que ele acertou sem chance para o goleiro Léo Jardim. A gente vai falar aqui muito, né, da coletiva do Filipe Luís, da marca expressiva do nosso BH27, o rei dos clássicos, o carrasco dos adversários. Mas antes falar aqui que o elenco do Flamengo ganhou 2 dias de folga após a vitória de ontem por 1-0. Uma vitória que deu uma importante vantagem para o segundo jogo no próximo sábado, dia 8 de março, no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem aí, já tinha a vantagem do empate e agora pode perder até por um gol de diferença que avança à final e vai saber do adversário. Hoje, né, tem Fluminense e Volta Redonda no primeiro confronto também da semifinal. E aí os jogadores se reapresentam na terça-feira, dia 4, quando o Filipe Luís comanda o primeiro treino com foco nesse jogo da volta aí da semifinal do Campeonato Carioca, diante do Vasco, sábado no Maracanã. Olha, o Filipe concedeu entrevista ontem e teve algumas falas importantes aqui do treinador. Ele disse que entendeu a decisão do Vasco em querer mandar a partida no Nilton Santos. O tema gerou debates aí, polêmicas ao longo da semana. O treinador afirmou que faria o mesmo que o rival, porém lamentou o público pequeno no confronto, menos de 11 mil presentes no Engenhão. Felipe disse isso aqui, eu particularmente estou no futebol pela torcida. Eu amo a paixão que envolve o futebol extracampo. Tudo que eu faço no futebol e o carinho, como vivi no Atlético de Madrid e no Flamengo, é o que me move. Não existe nada melhor que um estádio lotado. Entendo o que o Vasco fez. Eu também tiraria o jogo do Maracanã, mas para a gente foi bom, porque nos tirou do conforto e nos preparou para o que vem durante o ano. Mas o jogo foi no limite da agressividade. O Felipe é importante destacar que ele é muito inteligente como treinador, ele tem sempre uma resposta para tudo. O fato dele elogiar o Vasco e dizer que faria o mesmo, nas condições do Vasco, condições limitadas de elenco e time, o Vasco tentou igualar, né, o jogo, levando a partida para o Nilton Santos. E ele elogiou porque trata-se de uma dificuldade extra para o Flamengo, né? E isso serve como exemplo, como superação, como adversidade para a sequência da temporada. O Flamengo terá jogos importantes e difíceis ao longo aí do ano, né? Principalmente jogos do Campeonato Brasileiro, pode ter jogos na altitude, na fase de grupos da Libertadores, enfim, então tudo serve de preparação para o Filipinho. O Felipe também comentou sobre as dificuldades encontradas na partida e a questão do gramado sintético do Nilton Santos. O problema são as expectativas que se criam. Todo mundo achou que chegaríamos no campo artificial e faríamos 5, mas não é assim. O anormal foi o primeiro tempo do jogo no Maracanã. O Vasco tem Verratti, Coutinho, não é fácil. Queremos sempre melhorar e evoluir a cada dia. Primeiro tempo foi mais truncado, não tivemos muitas chances. No segundo tempo tivemos mais espaços
e vieram várias chances de gols. Até fazer o gol foi todo nosso. Depois até tivemos mais chances. O Felipe disse, se fosse grama natural, eu teria colocado o De La Cruz no jogo. Eu quase não coloquei o Luiz Araújo, também por conta de um problema no joelho, mas precisei colocar. O Nico foi uma decisão minha, exclusiva minha. Não coloquei e daqui a alguns anos ele vai me agradecer. Já passei por isso, risos. Olha aí o Felipe falando sobre a questão do gramado sintético e por isso não colocou o De La Cruz, que vem aí de um corte no pé, enfim, e quase não colocou o Luiz Araújo. Eu achei que o Luiz Araújo não foi bem ontem, errou muito, errou passes, errou chutes, não sei se em função do próprio gramado. Ontem ele começou como titular e foi bem abaixo dos últimos jogos, né, que ele vinha atuando, ele vinha participando de gols, chutando muito, bola parada, dando assistências. Ontem a gente não viu metade daquele Luiz Araújo que a gente conhece. Felipe Luiz sobre manter Varela na lateral esquerda e deixar Ayrton Lucas no banco. Primeiro porque o Varela está muito bem, esse é o primeiro motivo. Ele dá muita equipe. Mais do que poupar é falar do momento do Varela, que está potencializando a equipe. Ayrton vem de uma pequena lesão no joelho e voltou recentemente essa semana. Tá aí, ó, o Felipe Luiz, ele deixa claro que o Varela pode ser aí um novo lateral esquerdo, por merecimento. Sempre que o Felipe coloca o Varela naquela posição, ele dá conta do recado. Muitos torcedores acham até que ele joga melhor ali pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Sobre a vantagem para o segundo jogo, o Felipe não concorda e disse, nenhuma vantagem. Sempre preparo a semana pensando em ganhar. Começo a semana, como sempre, em cima do nosso modelo e mais perto do jogo vou pensando no adversário. Para mim não muda nada e quero que não mude para os meus jogadores, que eles continuam com a ambição que têm. É isso aí, tem que ser esse o pensamento. Tudo 0-0. O Flamengo tem que ganhar no próximo sábado para classificar para a final, tem que trabalhar aí a mente dos jogadores. Olha, o Felipe rasgou elogios para Bruno Henrique, após o atacante marcar aí o gol da vitória. O técnico do Flamengo, que foi companheiro de BH nos tempos de jogador, afirmou que ele é muito especial e disse, a importância do Bruno Henrique para o Flamengo é um jogador que, sem falar muito, continua sem falar muito, fala somente no campo com números, títulos, gols, sacrifício pelos companheiros, sacrifício pela equipe. Ele joga em qualquer posição que você coloca ele. Nos clássicos, os grandes jogadores aparecem. Nos jogos mais difíceis, onde se vê os melhores jogadores. E o Bruno é um deles. Eu que fui companheiro dele, fácil falar, mas a história está aí, diante dos nossos olhos. É um prazer acompanhar de perto um jogador que continua fazendo história, independente onde joga, com a idade que joga, quanto joga, ele é muito especial. E eu concordo com o Felipe Luiz, hein? Aliás, é o nosso próximo assunto. A gente vai falar aqui do Bruno Henrique, que é o rei dos clássicos, um dos grandes personagens do rubro-negro no século XXI. Marcou 21 gols em clássicos e superou aí Gabigol. Olha, um dos jogadores com mais títulos pelo clube, o atacante é o maior artilheiro dos confrontos entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, desde 2001. O atacante soma 10 gols contra o Vasco pelo Flamengo. O último foi marcado ontem, 1-0 o primeiro duelo da semifinal. Ele ainda tem 11 gols contra os outros rivais. Marcou 7 gols contra o Botafogo e 4 gols contra o Fluminense. O Bruno Henrique ainda persegue, né, mais uma marca no Flamengo. O atacante está a 1 gol de marcar aí o 100º. Rapaz, que legal, hein? No próximo jogo, quem sabe contra o próprio Vasco, ele marque aí o 100º gol da carreira. Desde 2019 no Flamengo, o jogador soma 284 jogos, 99 gols e 52 assistências com 14 títulos conquistados. O Bruno Henrique falou sobre esse momento e disse, estou muito feliz por estar marcando mais uma vez em uma semifinal. Também 99 gols com a camisa do Flamengo e no Clássico. Só tenho a agradecer meus companheiros que fizeram uma grande partida. Sem a nossa defesa, sem nossos companheiros da linha de trás, não seria possível. O Felipe sempre prega para a gente, um time que quer conquistar o título
tem que jogar defensivamente e jogar ofensivamente também. A gente está conseguindo fazer isso em todos os jogos e hoje mais uma vez fizemos isso. Conseguimos sair daqui com o primeiro jogo ganho, disse o atacante na saída do gramado. Parabéns, Bruno! Ontem teve gol do BH, hein? O carrasco deles, o rei dos clássicos. Que golaço do Bruno Henrique para deixar aí 1-0 o Flamengo nessa disputa de 190 minutos, disputa da semifinal do Campeonato Carioca. Bom, se de um lado um atacante comemorou muito essa marca, do outro lado, o atacante adversário resolveu reclamar, chutar o balde, detonar a arbitragem do jogo. Forte desabafo de Verratti no clássico ontem. Ele disse: foram 2 lances que marcaram o resultado. 2? Quais foram, Verratti? O primeiro ele disse que foi a não expulsão do Wesley. E a segunda foi o lance do Bruno Henrique, que chutou mal e acabou fazendo o gol. Ô, Verratti, não desmerece o gol do Bruno Henrique, não. Foi um gol lindo, sem chances para o seu goleiro Léo Jardim. Ah, Verratti, que coisa feia. Tem que elogiar também o adversário, enaltecer o mérito. Ô, Verratti, que chato. E uma outra situação aqui que ele pede a expulsão do Wesley no lance contra ele. Olha, eu vi e revi o lance várias vezes. Vi comentaristas de arbitragem falando sobre esse lance. O Wesley ele pega a primeira bola e depois ele pega o pé do Verratti. Foi uma jogada forte. Mas é um lance para amarelo, não é lance para expulsão, o Verratti. Aí ele disse que o juiz não teve coragem de expulsar o Wesley. É sempre assim, né? Wesley, é sempre assim contra o Flamengo. A gente já sabe como é isso. Para o Flamengo, a arbitragem sempre vê uma coisa e para as outras equipes, outra. A gente já sabe disso. Todo jogo contra eles é assim. A gente tem que brigar contra isso também. É por isso, Verratti, que você ontem entrou pilhado, querendo apitar o jogo, né? Discutindo com o árbitro o tempo todo. Tem que jogar bola, meu filho. Esquece a arbitragem. A arbitragem é ruim para os dois lados. Eu não sei quem foi que falou do Flamengo na zona mista. Algum atleta aí, agora eu não vou me recordar, falou o seguinte: olha, o Verratti está reclamando da arbitragem porque perdeu o jogo. Se tivesse vencido, ele não teria falado da arbitragem. E é verdade, exatamente. Se fosse 1-0 Vasco, você acha que o Verratti estaria falando da arbitragem hoje? Que a arbitragem prejudicou, fez isso, fez aquilo, não expulsou o Wesley? Não estaria falando. Estaria falando que venceu o primeiro jogo e queria buscar a vitória no segundo jogo para classificar para a final. A verdade é que a diferença entre as duas equipes é muito grande, né? Até quando o Flamengo está mal, não está no seu melhor momento, o Flamengo vence o jogo. E tá aí, ontem venceu o melhor. 1-0, gol de Bruno Henrique. Então, Verratti, você criou aí um clima de revanche, né, que você até mexeu um pouquinho, né, com a cabeça dos atletas do Vasco, aí seus companheiros. O Vasco entrou diferente daqueles 2-0 no Maracanã. Agora vamos ver sábado o que vai acontecer entre Flamengo e Vasco, se vai ser outra sapatada. Bom, eu volto ainda hoje, que aqui, meu filho, é trabalho. Vou viajar, mas estaremos aqui juntos no vídeo da tarde. Um grande abraço para você que chegou até aqui, deixa o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!